Olá, meu nome é Graziele Furtado Moreira, sou coordenadora de produção da Promip e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre os tripes. Bom, os tripes eles são insetos, eles pertencem à ordem Tisanoptera, né? E uma das principais características desses insetos são as asas, que elas são franjadas. E esses tripes, né, tem várias espécies que têm bastante importância econômica na agricultura. Nós temos algumas espécies que são inclusive predadoras de outros insetos, mas boa parte das espécies elas são fitófagas, ou seja, elas se alimentam de plantas, então elas causam dano às plantas cultivadas. E esses danos eles podem ser direto, então tanto no momento da alimentação, né, nas folhas ou nos próprios frutos, ou no caso de ornamentais, né, eles podem estar causando dano pela própria alimentação. Então, em ornamentais, por exemplo, eles podem estar causando manchas nas flores que são comercializadas, ou em próprios frutos, né? Essa alimentação também pode causar dano em frutos, e as folhas também podem chegar a um ponto que podem até sofrer quedas, né, devido à grande quantidade da população. Mas os tripes também eles são bastante importantes por danos indiretos que eles causam. Eles são os principais vetores de algumas viroses que atacam plantas cultivadas, como, por exemplo, o vira-cabeça, que é uma virose de extrema importância em solanáceas, como tomate, também cultivos de pimentão e outras plantas cultivadas. O ciclo de vida desses insetos ele é bem peculiar. Então, primeiro começa pela fase de ovo. As fêmeas elas fazem uma oviposição que nós chamamos de endofítica. Então, ela coloca o ovo entre os tecidos da planta. Então, isso já torna um pouco difícil o controle, que nós vamos falar daqui a pouco. Depois do ovo, a gente tem dois estágios de ninfas, estágios jovens, que ficam na parte aérea. Passando depois desses dois estágios, a gente tem duas fases que ocorrem no solo. Então, a gente tem o que a gente chama de pré-pupa e pupa, e esses dois estágios eles ocorrem no solo, o que também dificulta um pouco o controle. Depois disso, eles se tornam adultos e aí sim eles voltam para a parte aérea da planta, onde eles vão colocar os seus ovos, dando de novo um novo ciclo. Então, esse ciclo ele pode durar em torno de 15 dias, né? E essa fase no solo ela dura em torno de 5 dias, né? O restante dividido em ovo e fase jovem. Bom, então considerando os danos diretos, danos indiretos que eles causam e esse ciclo de reprodução que é bem peculiar, o manejo do tripes, né, o controle de tripes, ele requer um programa de manejo integrado. Então, eu preciso integrar diferentes estratégias de controle para conseguir manter a população desses insetos abaixo de níveis que causam prejuízos ao agricultor. Então, como qualquer programa de controle, eu preciso iniciar com o monitoramento dessas populações em campo. Para tripes, é recomendado o uso de armadilhas adesivas, amarelas ou azuis, então elas vão capturar os adultos, e aí o produtor, sabendo da entrada desses tripes na lavoura, ele vai saber o momento exato de controlar. Principalmente quando a gente está falando de transmissores de virose, o produtor precisa ficar ainda mais atento. No controle cultural, principalmente quando a gente fala em vírus, né, quando a gente tem transmissores de virose e tem histórico de virose nas áreas, é preciso ter muito cuidado com a presença de plantas daninhas, porque essas plantas elas podem ser hospedeiras de virose. Então, muitas vezes a população ela pode estar em alguma daninha já com essa virose e depois acabar levando para a planta cultivada. Então, é interessante que se faça um manejo de daninhas no cultivo. O produtor deve evitar deixar restos culturais próximos às áreas de cultivo, porque os tripes também podem estar ali e eles vão voltar para a área de produção. Pensando hoje em controle biológico, a gente tem dois predadores que são comercializados para manejar tripes em lavouras. Então a gente tem um percevejo predador, que é o Orius insidiosus, que já é comercializado no Brasil e utilizado no mundo inteiro. Esses percevejos eles ficam na parte aérea das plantas, são benéficos, né? E tanto a fase jovem desses percevejos quanto os adultos, eles se alimentam das fases jovens de tripes que ficam nas folhas. Então já é o ambiente desses percevejos e eles se alimentam bem desses tripes, eles fazem um bom controle. E para completar esse manejo biológico, a gente tem opção para a parte de solo. Então nós temos duas fases em solo, que é pré-pupa e pupa, e para isso eu tenho ácaros predadores que são vendidos no Brasil e no mundo também, que controlam essa fase de solo. Então a espécie hoje é o Stratiolella psimitus, que é comercializado no país, e ele preda tanto pré-pupa quanto pupa de tripes. Então dessa forma eu tenho dois agentes de controle biológico que vão estar atuando em fases diferentes do ciclo do tripes. Isso ajuda bastante a reduzir as populações em campo. Atrelado a isso, eu tenho um controle químico, né? Eu tenho hoje vários produtos registrados, né? Vários ingredientes ativos registrados para o uso em tripes. O produtor precisa estar atento no registro para a cultura,
cultura, né, para que ele possa obedecer os períodos de carência de cada produto, e é importante também que ele lembre sempre de rotacionar, e rotacionar os mecanismos de ação, que ele possa evitar a resistência desses insetos a esses produtos químicos. A Promip hoje possui em seu portfólio esses dois produtos, né, tanto óleos insidiosos para controle e manejo do trips na parte aérea, quanto o Stratiolella piscimetus para manejo do trips nas fases de solo. Além disso, a gente tem uma linha completa de monitoramento que inclui armadilhas adesivas para o monitoramento da entrada dessas espécies nos cultivos.